Mateus capítulo 5, do 38 ao 48. Vou pedir que você, não, eu vou ler na NVT, mas provavelmente depois eu vou fazer uma consulta com a outra versão, tá? Para ficar melhor. Quando você vai em Mateus capítulo 5, você vai perceber que Jesus está fazendo algum tipo de doutrinação. O Senhor Jesus Cristo está ensinando acerca daquilo que nós temos como ponto de vista, ponto pacífico, isso, de paz, de retribuição. Alguém aqui já ouviu falar do Código de Hammurabi? Basicamente era um dos códigos babilônicos que eles normatizavam os relacionamentos. Eram eles que colocavam as leis para que as pessoas pudessem seguir de uma maneira socialmente legal falando. Então, se alguém me roubou alguma coisa, como eu vou restituir, como eu vou pagar, como eu vou dar a troca ou a paga daquilo que me foi tomado. Bem, nós sabemos que o povo judeu também era um povo da lei, não era o Código de Hammurabi, mas nós também são lá, ouro por ouro, dente por dente, todas essas coisas que também estão na lei do Senhor. E essa maneira religiosa de conduzir os atos e as ações, era que estava imperando no meio do povo fariseu. Então, quando Jesus vai falar sobre a paga, sobre perdão, olha o que ele fala. Verso 5 e 18 diz o seguinte, ó. 38 diz o seguinte, ó. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminha 2. Dê a quem pedir, e não volte as coisas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Pai amado, nós queremos te louvar e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de sermos ministrados, Senhor, poderosamente pelos louvores. Somos ministrados pelos abraços, pelos sorrisos dos irmãos, ó Pai, porque às vezes passamos uma semana toda, Senhor, sem receber, Senhor, um cumprimento decente na nossa sociedade que nós vivemos. Mas agora eu quero te pedir, Pai, assim como o Senhor falou por meio, Senhor, dos abraços, como o Senhor falou por meio dos louvores, também te peço, fala poderosamente por meio da tua palavra, Senhor. Eu te peço, leva a nossa mente cativa ao Senhor. E eu peço em nome de Jesus que absolutamente nenhuma distração tire de nós a atenção que nós devemos dar à tua palavra. Que ela caia nos nossos corações, assim como uma semente em terra fértil. Estamos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Então te pedimos, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu iniciei falando com vocês, hoje em dia, você sabe que o que Hollywood mais vende são filmes de vingança, né? Você já parou para pensar nisso? Qualquer filme de vingança vende muito em Hollywood. Aliás, tem sido a temática nos últimos anos, né? Então você pega aquele filme lá, John Wick, né? Alguém aqui já assistiu John Wick? Você assistia aquele John Wick, mataram o cachorro dele e matou a família de um monte. Mas a gente percebe que essa temática da vingança, de retribuir de uma maneira mais dolosa, mais penosa, ela faz parte do conceito social ou da sociedade pós-moderna. Na sociedade atual é muito comum observarmos as pessoas a tomarem atitudes do tipo bateu, levou. Quem não conhece alguém assim que falou comigo assim? Bateu, levou. Falou, vai receber uma invertida. E muita gente tem esse comportamento, né? Eu
Tenho que falar para os irmãos, Jesus trabalhou na minha vida, irmãos. Eu sou o milagre, porque eu tinha dessa mania. As pessoas falam, mas você, pastor, eu não consigo imaginar o Senhor. Mas eu era. O comportamento básico adotado pelas pessoas parece ter vindo, né, dos códigos antigos, como eu falei, a lei de Italião, o código de Hammurabi. Então, parece que nós estamos moldados, e a sociedade moderna agora ela está moldada por esse comportamento que foge ao preceito do cristianismo. Por que isso? Porque nós vemos uma sociedade irada demais, com raiva demais, com ódio demais, com vontade de retribuir o mal com o mal, cheio no coração de desejos, que nós chamamos de desejos escusos ao Espírito Santo de Deus. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia, ali por volta do século 8 a.C., e que regia o comportamento de todo o povo da Babilônia. E dentro do Código de Hammurabi estava lá registrado a necessidade de se pagar olho por olho ou dente por dente, que depois veio a ser a lei de Italião, que depois apareceu lá, nós vemos no Antigo Testamento. Mas por que Jesus, ao conversar, ao dialogar com os discípulos, começa a falar justamente o oposto dessa palavra? Jesus, ele vai num caminho inverso, e olha só que interessante, Jesus está ensinando, Jesus não está só pregando, Jesus não só está comunicando verdades espirituais, mas Jesus está ensinando os seus discípulos. Olha o que ele fala, o que vocês ouviram falar sobre vingança? O que já passou pela mente de vocês sobre vingança? Que você deve pagar a pessoa com o mal? Bem, Jesus tem um objetivo específico, que era mostrar como Deus nos trata e fazer com que nós reproduzamos tudo aquilo que Ele fez em nosso favor na cruz do Calvário. E hoje em dia nós temos um grande mau exemplo na sociedade atual. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem pensar de uma outra forma a não ser pagar o mal com o mal. Quantas vezes você não ouviu assim, se eu não fizer isso, eu vou ser taxado como bobo? Quantas vezes você não viu isso? Mas se eu não pagar na altura, como é que eu vou sair aqui na empresa? Aquele rapaz me humilhou aqui no meu trabalho. Se eu não pagar a altura, como é que eu vou ser? Na escola, quantas vezes eu não vejo as brigas acontecendo porque as pessoas estão instigando a vingança, instigando. É muito comum eu estar andando nos corredores e falar, olha feio para mim, professor, vou dar um tapa na cara. Vem cá, deixa eu orar para você, fala. Na escola é assim. Não posso saber, não posso saber, está isento disso, eu já disse por enquanto. Mas eu sou professor tanto numa escola pública de cristãos particular, mas também eu leciono, queridos, lá no Odinei, na Vila Rica, lá no meio do morro, lá em cima. Lá é o seguinte, lá pisou na unha, morrou, já é motivo para descer toda a comunidade da briga. Quantas vezes já não saí para... que loucura, né? Mas eu posso falar loucura porque a Carol está aqui hoje, vocês só me entregam. Mas quantas vezes já saí no meio da rua para apartar a briga? Para tentar romper com esse ciclo que existe, que está entranhado no coração das pessoas. Me fizeram mal, também eu tenho que pagar na mesma moeda. Fizeram contra mim, então eu vou devolver isso na mesma altura. E o grande problema é que isso não tem a ver só com as pessoas que estão lá de fora das nossas casas. Isso, às vezes, está do lado de dentro. E mais intimamente falando, está dentro do meu e do seu coração. Porque quantas vezes em uma briga a gente fala, não vou ficar por baixo. Ou sou eu sozinho? A gente tem esse, não, eu vou falar no mesmo tom. Eu vou expor a minha raiva, o meu ódio. Eu não vou sair por baixo dessa discussão. Porque você fala, eu fui injustiçado. Vou abrir um parênteses agora, aproveitar que a Carol está aqui. Aproveitar que a Carol está aqui, eu já posso falar à vontade. Brincadeira. Até em casa que a Malu estava fogueirosa. Mas olha só que interessante, a gente brincava um com o outro. Por exemplo, a toalha tinha ficado em cima da mesa molhada, em cima da cama molhada. Aí eu tirava a toalha e colocava lá. Ela falou assim, você deixou quanto tempo? Até a marca. Eu falei, não, amor, foi rapidinho. Ela falou, mentira, rapidinho nada. Você deixou acho que o dia todo aí, pegou agora que eu estava chegando no trabalho. Eu falei, amor, quando você chegar lá no céu, vai ter o telão. Jesus vai mostrar nesse exato momento, vai ter um VAR questão. Eu achava que ia ter VAR questão. Tanto que o Saulo esteve aqui, nas semanas anteriores, falando sobre Apocalipse, falando sobre arrebatamento. Foi assim uma experiência maravilhosa. Só que o Saulo me deixou frustrado. Porque não vai ter o telão, não vai ter o VAR.
A Carol voltou, gente, para casa frustrada, eu também frustrado, porque eu falei assim, agora todas as vezes que você me acusou injustamente, como é que você vai saber, Carol? E ela falou para mim, não, mas que você me acusou injustamente, como é que você vai saber? Você sabe qual que é a grande questão dos nossos corações? É a justiça. Como é que eu vou ser justiçado naquilo que eu passei? Quando falaram mal de mim, quando me caluniaram, quando me passaram para trás do trabalho, quando me enganaram nos meus relacionamentos. Eu tenho, irmãos, um processo que o Espírito Santo teve que me curar. Por quê? Porque quando eu era adolescente, nós tínhamos o costume, eu não era cristão, mas nós tínhamos o costume de viajarmos para uma chácara. E viajarmos em 5 ou 6 amigos juntos. Só que nós pagávamos, na época, em 95, 96, nós pagávamos um valor de R$50 para poder, não só a chácara, mas para pagar a Kombi também, a perua na época. E aí o tempo foi passando, nós fomos 3 ou 4 vezes para esse lugar, Bruno, e um dia nós estávamos com o dono da chácara. Nós íamos com o sobrinho dele. E nós estávamos com o dono da chácara, todos numa festa. E ele falou, vocês estão gostando? Vocês estão indo sempre, né? Eu falei, não, nós estamos gostando, estamos até pensando em voltar lá nos próximos meses de novo. Ele falou, fique à vontade, eu nunca cobrei nada de vocês, eu nunca vou cobrar. Na hora eu olhei para o sobrinho dele assim. Eu sei que eu tenho. E na época não era convertido, então vocês imaginam o que aconteceu. Eu falei, cara, mas peraí, seu tio falou que você nunca cobrou nada da gente. Ele falou, não, sabe o que é? Que a gente tem que pagar a perua, tem que pagar a Kombi. Eu falei, mas não chega. A gente, na época, para os jovens hoje, vou revelar a minha idade, tá? Mas você sabia que pãozinho já custou 25 centavos? O jovem, pãozinho já custou 25 centavos. Na época, nós pagávamos R$50 para ir para o lugar. Gente, R$50 hoje. Se você converter R$50 de 95, 96 para cá, olha o valor que não era. E eu entendia o sacrifício do meu pai para me abençoar, eu entendia, né, minha mãe tinha falecido, meu pai cuidava de 2 crianças, tentava balancear, né, o amor para mim, para minha irmã, financeiramente, de todas as formas possíveis, e eu fiquei revoltado, irmãos. Falei, não acredito que você fez isso comigo. E o rapaz era um parceiro, era um amigo, muito tempo. E naquele dia eu senti tanta raiva no meu coração, que eu falei, Deus, me dá a oportunidade de pagar no mesmo. Olha a cabeça do descrente. Eu falei assim, me dá a oportunidade, Deus, de pagar na mesma moeda. Olha o que passou pelo meu coração. Mas aí um dia, na minha casa, lendo esses versículos que nós acabamos de ler, o Espírito Santo falou no meu coração e colocou uma ideia poderosa sobre justiça, que eu quero dividir com vocês no dia de hoje. Olha só que interessante. O tema é, quando oferecemos a outra face. Então eu tenho 3 motivos. Deixa eu te falar antes. Oferecer a outra face não quer dizer que você vai ser feito de bobo. Oferecer a outra face não quer dizer que você vai ser colocado de lado, que você vai ser negligente com aquilo que te fizeram. Muito pelo contrário. Oferecer a outra face pressupõe invocar a Deus para trabalhar na sua vida. Então eu quero te dar 3 motivos para você oferecer a outra face. E o primeiro deles é, quando oferecemos a outra face, nos assemelhamos a Cristo Jesus. Quando você oferece a outra face, você se assemelha ao seu Senhor. O objetivo, está no verso 45 isso, tá? O objetivo de Deus para as nossas vidas e o propósito de nossa existência é que nós sejamos iguais a Cristo nosso Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 26 diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Se eu sou filho de Deus, eu preciso me comportar, entre aspas, como o meu irmão mais velho. Eu preciso entender qual é a proposta de justiça que vem primeiramente de Deus, depois da minha. Porque quando eu sou injustiçado, a primeira coisa que eu penso é como eu vou pagar. É como eu vou retribuir essa pessoa, quando na verdade Jesus Cristo foi esbofetado, foi humilhado, morreu na cruz por algo que não era dele. A culpa não era dele, o pecado não era dele, a negligência espiritual não era dele, era minha. E ele se entregou por mim e por você. Agora você imagina Cristo Jesus sendo esbofeteado, sendo cuspido e simplesmente ficando calado por amor a um projeto maior. O que eu estou te pedindo é que quando você oferece a outra face,
Você se aproxima muito mais de Cristo Jesus do que em qualquer outro momento da sua vida. Você sabe que nós estamos aí vendo uma onda neopentecostal muito forte, que tem louvores que contam sobre vingança. Você nunca ouviu um louvor que fala sobre vingança? Sabor de mel. Sabor de mel. Está me assistindo? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Ó, ai. Pensa nisso. Se o nosso Senhor se submeteu aos homens, virou a outra face no sentido de não se passar por bobo, mas se passar por homem santo, aquele que entendia que havia um propósito maior, nós não vamos fazer isso? A filiação é comprovada mediante as nossas atitudes e ações que comprovam a nossa adoção. Você sabe que depois que eu me converti, irmãos, eu acabei quebrando vínculo com um monte de pessoas, mas quebrando vínculo mesmo porque era molecada, eu me converti ali nos meus 26, 27 anos de idade, estava cheio de carrapicho, mas muito carrapicho, mas Deus me deu a oportunidade de mostrar que eu era realmente convertido, porque quando eu falei que eu me converti, as pessoas falaram: o João se converteu? O João que andava de skate, que andava de caiaque, o João da bagunça, se converteu? Se converteu. E foi difícil provar para aquelas pessoas, porque não adiantava falar, não adiantava, eles precisavam ver uma atitude dentro do meu coração. E um dos meus amigos que mais duvidou disso, era um rapaz chamado Alexandre. O Alexandre é um rapaz que hoje ele é dono da RA Canoagens, ele faz uma das maiores expedições aqui de São Paulo, envolvendo canoagem, todas essas coisas. E o Alexandre, nós andávamos juntos o tempo todo. E eu vou contar uma coisa que aconteceu entre nós, irmãos. O que aconteceu? Eu tinha uma namoradinha, separei da namoradinha porque eu me converti de coração mesmo. Eu falei: eu quero só Jesus. Se não quer Jesus, não precisa nem andar comigo. Eu era assim, eu fico meio radical também, viu? Porque a gente acaba não tendo um balanceamento. E aí eu falei: não, eu quero só Jesus, aquelas coisas todas. E eu terminei com a menina também, por outras questões. Passa 2, 3 meses, esse rapaz some. Sumiu, nunca mais o vi. Passa mais 6 meses, eu recebo o telefonema dele. Ele falou: João, preciso falar com você está sumindo. Eu falei: rapaz, agora eu estou só na igreja. Que eu me encontrava lá, ficava brincando com ele. Ele falou assim: não, eu preciso contar uma coisa séria para você. Eu falei: então vem aqui em casa. Já orei bastante, que ele era de uma outra tradição religiosa, separei os móveis, falei: se cair aqui, já a gente... Era de outra tradição religiosa, mas eu falei: não, orei, o que vai acontecer? Ele pediu para mim, para falar comigo, subiu lá no meu quarto, a gente ficava orando lá, ficava muito orando com a Deus lá, subiu lá no quarto, sentou e falou: ó, João, sabe que eu sumi esses 6 meses? Ele falou: porque eu comecei a namorar a sua ex-namorada. Você terminou com ela numa semana, 2 semanas depois eu comecei a namorar com ela, por isso que eu sumi. Aí ele olhou para mim e eu falei assim: meu irmão, seja feliz. Ele olhou para mim, me conhecendo de outros tempos. Você não escutou o que eu acabei de falar? Eu falei: escutei, seja feliz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe ela e que um dia vocês encontrem o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu acho que ele veio preparado para tudo. Ele veio preparado para brigar comigo. Ele veio preparado talvez para escutar ofensas, porque ele era um homem mesmo, é verdade. Ele veio preparado para tudo. Mas ele não veio preparado para o Deus te abençoe. Seja feliz. O que mais encheu meu coração foi o fato de saber que aquilo que eu fiz agradou Jesus. Porque eu retribuí não pagando mal com o mal, mas pagando mal com o bem. E eu sei que pelo menos naquele momento, daquela forma, eu entendi qual era a proposta de Cristo Jesus nesse texto aqui de Mateus capítulo 5. Que era a gente, basicamente, abrir o nosso coração para que a justiça viesse de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Dar a outra face é uma atitude tão contraditória nos padrões de hoje, que no comportamento pós-moderno, as pessoas não entendem mais o que era amar acima do ódio do outro. Vou repetir isso. Nos comportamentos pós-modernos, as pessoas não sabem o que é amar acima do ódio do outro.
Não é fácil, meus amados. Mas uma das maneiras de nós nos identificarmos com Cristo é deixar que Deus seja a nossa justiça. Talvez você está revoltado com alguém que te machucou, te feriu. Talvez você está bravo com aquilo que te disseram lá no passado. Talvez você está com o coração tão angustiado e com tanta vontade de retribuir o mal que te fizeram, que você está até cego. A palavra fala, abandona a ira. Deixa para lá o furor. Deixa que Deus trabalhe no seu coração. E que seja Deus, não você, mas seja Deus a trazer a justiça para a sua vida e para a vida dessa outra pessoa que te machucou. Guarda o que eu estou falando. A melhor maneira de você se parecer com Jesus Cristo não é quando você prega o Evangelho. É quando você vive o Evangelho. Amém. É com as atitudes, decisões e comportamento. Você sabe que esse rapaz, eu falei para o senhor Alexandre, se você quiser entrar lá para curiosidade, que é R.A. Canoagem, ele me considerava ainda mais depois desse feito. Ele falou, eu não acreditei, até hoje não acredito que você falou aquilo por causa da... Estava tudo muito recente, estava tudo muito à flor da pele, eu não acreditei que você fez aquilo. Eu falei, eu fiz isso para você ver que Cristo me mudou. Falei para ele, os meus valores agora, Ale, são outros. Que você possa provar isso diuturnamente. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. De forma você não é fácil. Mas deixa Cristo resplandecer o rosto dele sobre você nos momentos mais difíceis. Tem que pagar mal por mal? Não faça isso. Deixe que Cristo seja a sua justiça. Amém? Que você vai ficar cada vez mais parecido com Ele. Segundo, quando oferecemos a outra face, esgotamos as armas de Satanás. Já parou para pensar nisso? Quando você oferece a outra face, você esgota as armas de Satanás contra você e contra outra pessoa que você está em litígio, que você está em briga. O inimigo não possui poder sobre a igreja. Você pode ter certeza disso. Ele não possui poder sobre a igreja, mas trabalha com a matéria-prima que nós oferecemos para a sua trama infernal. Então o diabo não tem poder sobre a igreja, mas ele trabalha com a matéria-prima que nós oferecemos para ele. Então, todas as vezes que ele nota ódio, ele vai trabalhar em cima do ódio. Todas as vezes que ele nota rancor, ele vai trabalhar em cima do rancor. E assim sucessivamente. Amargura, ira, medo, receio, maledicência. Então ele vai trabalhando em cima daquilo que nós oferecemos para ele. E ele vai potencializando as rixas e as brigas por meio daquilo que nós oferecemos, que vem de nós mesmos, da falha do ser humano, da nossa queda. Infelizmente, nós, seres humanos, estamos nesse processo de restauração, nesse processo de santificação, mas nós não vamos atingi-lo plenamente nessa vida, só quando Cristo voltar, ou se nós formos ter com Ele individualmente, se morrermos. Mas, infelizmente, nós ainda somos criaturas caídas. Portanto, existe dentro do seu coração, existe dentro do meu coração, uma matéria-prima preciosa para Satanás. Inveja, maledicência, ira, medo, rancor. Então, ele não tem poder sobre a igreja, mas ele trabalha na matéria-prima que nós oferecemos para ele. Efésios capítulo 6, verso 12, diz: porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, e sim contra os principados e potestades, nas regiões celestiais. Então o diabo ele fica esperando qualquer tipo de atitude fala nossa para trabalhar em cima disso. Não sei se vocês já viram a ilustração do burro. Diz que tinha um burro que estava amarrado, eu vou parafrasear, tá? Porque é bem grande. Mas tinha um burro que estava amarrado e o diabo, o demônio, foi lá, soltou o burro. O que o burro fez? Ele saiu correndo e foi comer toda a jardinagem da vizinha. Comeu as frutas, pisoteou, passou. A mulher, quando viu aquilo lá, falou: meu Deus, o burro está acabando com todo o meu plantio. Passei meses plantando, olha o que ele está fazendo agora. A mulher foi lá, entrou dentro de casa, o marido não estava, revoltada, pegou a espingarda, foi, mirou no burro e pá! Matou o burro. Entrou para dentro de casa irada, bufando. Pelo menos eu fiz justiça. Ok. Do outro lado, o dono acorda, vai dar uma olhadinha e vai ler o burro dele morto. Aonde estava? O burro estava no jardim da vizinha. Foi ela. Só pode ter sido ela. Ele entrou para dentro da casa dele e pegou a espingarda. Foi lá, bateu na porta.
Ela abriu, o que foi? Você matou meu burro? Matei. Matou mesmo? Matei. Você teve coragem? Tive coragem. Então agora eu vou ter coragem de matar. Vai lá e dá um tiro na mulher. Volta para casa bufando, os filhos falam, o que aconteceu, pai? O que aconteceu, pai? E ele fala, não, deu um tiro na mulher lá. Mas pai, você está ficando louco, não sei o que e tal. Meu Deus do céu, por causa de um burro. Ele falou assim, não fez comigo? Fez com o meu burro? Fiz de volta. Bom, chega o marido da mulher, abre a porta, vê, meu Deus do céu, mataram a minha esposa. Ela olha, vê o burro cair morto. Esse burro é do vizinho, ele não deduz. Meu, o burro fez alguma coisa, o cara ficou irado, deu um tiro, ele pega a espingarda e ele vai para cima. Só que nesse caso o vizinho não estava, mas estavam os filhos. Sabe o que ele fez? Matou os filhos. E voltou para casa irado. Bem, o caos ficou estabelecido naquela comunidade. Por quê? Porque essas pessoas não são sozinhas, elas têm amigos. E os amigos foram comprando as ideias, as narrativas foram mudando. Então, até a comunidade entender o que foi o cinto de porco na tomada, estava toda a comunidade envolvida. Aquela sertãozinho do interior lá, era um pandemônio, só tinha briga, virou um verdadeiro Romeu e Julieta familiar, as pessoas brigando entre si. E aí, uma pessoa chegou e falou assim, meu Deus do céu, mas por que tudo isso aconteceu? Isso é de cunho espiritual. Foi fazer uma oração e Deus falou com a pessoa, falou assim, meu Deus do céu, o diabo está fazendo uma arruaça. E aí Deus fala para a pessoa, não, a única coisa que o diabo fez foi soltar o amor. Você entende que nós somos assim? Que nós corremos atrás da nossa justiça. Quando nós oferecemos a outra face, nós esgotamos o ódio da outra pessoa. Quando a pessoa chega, a palavra fala assim que o Provérbios fala assim que a palavra branda se esvazia o furor. Então quando a pessoa chegar para você, o seu marido chegar para você, calma, bem, que é um chazinho. Quantas vezes nós não temos a capacidade de incendiar uma situação ou de apaziguar? Pensa nisso. Quantas vezes nós não podemos, quando nós oferecemos a outra face, nós esgotamos as armas de Satanás, porque ele não tem poder sobre a sua vida, mas ele tem poder sobre aquilo que sai da sua boca. Então, ele certamente pode potencializar. Quantos casamentos não sofrem solução de continuidade por causa disso? Uma palavra maldita, uma palavra mal colocada. E as pessoas desejam romper com um projeto estabelecido por Deus só porque um falou uma coisa. E aí isso bate algo chamado orgulho. Porque nós somos orgulhosos. Nós queremos sempre ter a última palavra. Nós queremos sempre ser os últimos a ter a justiça. Esvazia o ódio da pessoa com amor. Amém. Esvazia o ódio da pessoa com amor. Essa é a minha estratégia, até para brigar com a Carol. Foi da Carol não tá aqui. Esse curso está sendo gravado. Ela está gravada. Pô, isso aqui é IA, tá? Não é o João, é IA. Esgota o ódio com amor. Fala, meu amor, você está bem? Você está precisando de ajuda? No seu trabalho, seu patrão vier falando muita coisa, porque o time dele vai sair logo do Mundial, vai sair, minha esperança é essa. Quando ele chega nervoso em casa, você fala assim, você quer um chazinho, uma coisinha? Esgote as armas de Satanás, você vai ver o que vai acontecer com a sua casa, com o seu lar, com a sua vida no geral. Você sabe que tem uma história engraçada. Alguém já ouviu falar do Theo Hayashi aqui? Depois vocês procurem na internet, que senão eu vou dar uma gafe, porque eu vou errar. Mas ele falou que ele estava indo para um lugar atrasadíssimo. Eu não sei, olha, peço perdão, irmãos, eu não sei com detalhes a história, porque eu dei mais risada do que prestei atenção no que ele estava falando. Eu não sei se ele estava indo ver um filho nascer, alguma coisa do tipo, algo muito extrema importância. Era o campeonato de alguma arte marcial. Alguma coisa. E ele estava indo no carro com tudo, não sei o que, de repente o cara vai e fecha ele, e aí começa aquele negócio de discussão de trânsito, e o cara faz assim para ele, ele tenta fechar o carro correndo, e meu Deus do céu, aquela coisa toda, mas eu vou resumir a história. Eu sei que para a moto, para ele com o carro e abre o vidro e eles começam, pô, você me fechou? Não, você me fechou! E não sei o que, aquela discussão toda, não, mas tá, desculpa, não sei o que. Ah, tá bom. Aí o rapaz da moto, tá bom.
Paz, pastor, Deus abençoe, viu? Foi bom te conhecer. Depois você assiste o vídeo completo. Ele falou assim que o Espírito Santo, ele falou assim, ele falou assim, o Espírito Santo, ele falou assim, eu ouvi o Espírito Santo no banco de trás assim. Te avisei. Você percebe? Talvez se o cara tivesse dado uma fechada, ele tivesse falado assim, ó, perdão, desculpa. Mesmo estando certo, tá? Aí, aqui que mora o X da questão. Mesmo estando certo, se ele tivesse falado para a pessoa, irmão, me perdoe, vai com Deus, ele não teria passado por esse constrangimento. Ah, é? Rogério? Ninguém te escuta. Ó, eu tô de frente para você, tá? Eu tô vendo um cutucando, botando do outro lado. Ninguém tinha escutado o que você estava fazendo. É boca de sacola, tipo. Você tá vendo? Esgota o ódio dele, esgota o ódio dela através do amor. Olha só de novo, vou repetir isso para sua casa com isso na cabeça. Quando oferecemos a outra face, esgotamos as armas de Satanás. Por quê? Se ele só pode trabalhar com aquilo que nós oferecemos, em termos de ódio, rancor, maldade, e quando nós não oferecemos essas coisas? E quando nós não damos a ele essa opção ou essa alternativa? Você pode ter certeza que grande parte dos nossos problemas serão solucionados. Talvez não problemas financeiros, talvez não... Eu acredito que isso seja secundário. Eu prefiro estar numa casa onde tenha paz, num lar onde tenha tranquilidade. Então, esgota o ódio do próximo com amor. Amém? Terceiro e último mapa para nós orarmos. Terceiro motivo. Quando oferecemos a outra face, abrimos mão da justiça do homem para pôr em prática a justiça divina. Olha só que interessante. Tiago, capítulo 1, verso 20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha o alerta de Tiago. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nesse texto, Tiago não afirma que Deus não fará justiça. Olha que interessante. Nesse texto, Tiago não está falando, olha, Deus não vai te fazer justiça. Mas nos adverte que não é a nossa ira que produzirá em Deus a vontade de impor justiça. Então não é porque eu estou nervoso, não é porque eu estou irado que Deus vai produzir justiça. Não é para tranquilizar o João, não é para afagar a minha alma. A justiça é um atributo que está em Deus. É Ele que sabe o momento certo de fazer a justiça. É Ele que sabe o momento certo de colocar a paga. É Ele que sabe o momento certo de trazer a verdade à tona. É Ele. Quantas vezes nós não somos injustiçados no trabalho, a gente fala, Deus, isso não pode ficar assim, o Senhor tem que trazer a verdade à tona, o Senhor tem que mostrar que eu não falsifiquei os relatórios, o Senhor tem que mostrar que eu não menti acerca daquela carga, Pai amado, o Senhor tem que mostrar que eu não falei nada para aquela pessoa, e ela está tentando me processar por causa disso. Só que nós ficamos irados, nós ficamos revoltados, e nos esquecemos que a justiça faz parte do caráter de Deus, faz parte do caráter de Deus desejar que a justiça surja no nosso meio. Quando oferecemos a outra face, nós abrimos mãos, ó, está nas mãos de Deus, porque é só assim que Deus pode trabalhar, é só assim que Deus pode atuar nas nossas vidas. Quando nós abrimos mão dos nossos recursos, das nossas estratégias, dos nossos pormenores, porque eu sei que você não é o único que faz, ou eu não sou o único que faz isso, porque a partir do momento que você é injustiçado, você fica catalogando. Deveria acontecer isso para essa pessoa ver que eu sou inocente. Deveria acontecer aquilo para essa pessoa perceber que eu não fui responsável por tal ação. Então a gente começa a ficar catalogando, a gente começa a pensar, ou às vezes até começa a maquinar alguma coisa para que a justiça venha à tona, quando nós deveríamos, na verdade, dobrar os nossos joelhos e orar. Falando, Deus, não sou eu que vou fazer justiça, porque afinal de contas eu não tenho poder para tal.
Eu não tenho um olhar holístico para tal, eu não sei o que está acontecendo lá daquela pessoa que me ofendeu. Só que o Senhor sabe o quanto eu estou passando por injustiça. Então, Senhor, que o Senhor atue, não eu, que seja a tua vontade e não a minha. Pensa nisso. Gênesis capítulo 18, verso 25, mostra um diálogo muito interessante. Está Abraão com uma teofania conversando. Provavelmente nós acreditamos que é o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Então eles estão olhando de longe Sodoma e Gomorra, que estava para ser castigada. E olha o diálogo, Gênesis capítulo 18, verso 25. Olha que interessante. Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Abraão começa o capítulo dialogando, porque ele sabe que vai um anjo que vai destruir Sodoma e Gomorra. Só que em quem que ele está pensando? Abraão está pensando no sobrinho que ele ama. Ló está lá. E agora? Se o Senhor vai mandar descer a saraiva de fogo do céu, o que vai acontecer com o meu sobrinho? E é muito interessante que ele começa nesse processo de intercessão pela vida dele. Ele se encosta, né? Tem um seriado que chama A Bíblia. Ele acho que não sei se é de 2015, 2016. É bem interessante, porque ele pegou os principais episódios, né, e fez como se fosse a Bíblia corrida. Mas nesse trecho é muito interessante que você tem uma pessoa de costas aparentando Jesus. Procure lá a Bíblia. E o Abraão se aproxima dele. E aí fica uma cena muito bonita, porque aparece lá no fundo, assim, Sodoma e Gomorra, né? Já com aquele olhar meio apocalíptico, né? Parece que algumas coisas já começam a acontecer. E ele encosta do lado de Jesus. Aí começa, né? Mas se tiver 50 justos? Se tiver 30? E ele começa a dialogar. Até ele chegar, mas se tiver um justo? Só um justo. Olha só, ele começou louco, né? Olha, é interessante, nós fazemos isso com Deus, né? Nós fazemos essa jogada com Deus, achando que a gente vai enganar Deus, né? O Senhor já sabia que ele queria chegar nesse um, mas como é que ele começa? Mas se tiver 50 justos, ele falou assim, deixa eu fazer um migué aqui, né? Se tiver 50 justos. Aí ele vai, mas se tiver um só. Então Deus fala para eles, fique em paz, os anjos vão tirar Ló de lá. Não vou castigar o justo com o injusto. Os anjos vão tirar de lá, depois a saraiva de fogo vai fazer isso. Olha só que interessante. Abraão estava orando para Deus fazer justiça. Ele, embora fosse um homem cheio de empregados, poderia ter mandado alguém lá. Poderia ter mandado seus empregados. Mas não. Ele sabendo que o Senhor estava ali, ele vai interceder. E agora vem aquela coisa que dói o coração. Uma pergunta para você. Quantas vezes você intercedeu, orou e não se irou por aquilo que estão te fazendo de injustiça? Porque o ato humano, o coração humano, a primeira coisa que a gente faz é esbravejar. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é orarmos para aquilo que estão fazendo com a gente. Então, Deus, o Senhor sabe que a culpa não é minha. O Senhor sabe que o problema não fui eu que gerei. Então, que o Senhor possa, Pai, solucionar esse problema. Eu tenho certeza, queridos, que se você se fizer, Deus vai trabalhar no seu coração e a justiça vai vir à tona. Dar a outra face não significa que você vai passar por pouco. Esquece isso. Significa que, em primeiro lugar, você vai querer se parecer com Jesus. Significa que, em segundo lugar, você vai esgotar as armas de Satanás. E, em terceiro lugar, significa que você vai fazer justiça por meio do Deus da justiça. Deixa nas mãos dele. E eu quero fazer algo agora específico com algumas pessoas que estão aqui. Feche os seus olhos, por favor. Eu não sei se você está sendo injustiçado em alguma área da sua vida. Não sei mesmo. Não sei se você está passando por um momento